ser humano sempre vai precisar de outras pessoas. Quando a gente ouviu uma vida inteira, ou fica ouvindo ainda, você não pode depender de outras pessoas, você tem que ser independente. A gente se esquece que nenhum ser humano aqui consegue viver sozinho. Em algum nível, em algum ponto, nós vamos precisar de outras pessoas. E eu resolvi falar sobre esse tema hoje, porque para mim, esse é um dos maiores potenciais que o ser humano carrega. A sua capacidade de ajudar, de estender a mão para o outro. Seja alguém próximo, seja alguém distante, que é o que nós estamos vendo nesse exato momento na situação que o Rio Grande do Sul está passando. Embora nós estejamos vendo o grande desastre que está sendo nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo, embora a gente veja muitas cenas tristes, cenas de pessoas resgatadas, cenas de pessoas que não conseguiram ser resgatadas, tanta coisa acontecendo, tanta coisa triste, mas também no meio disso, tanta coisa bonita acontecendo, como essa força-tarefa que o país inteiro se moveu para vir para cá e para ajudar pessoas que estão tão necessitadas nesse momento. Então, a mensagem de hoje é justamente parar um pouco para observar alguns pontos que eu venho analisando já há algum tempo e que me fizeram refletir muito nesses últimos dias. Meu pai estava hospitalizado há dias atrás, até comentei num vídeo anterior, e num dos bate-papos lá, começaram a falar: a vida não é nada, a gente não é nada. E eu fiquei ouvindo aquilo, mas ao mesmo tempo eu respeitei, porque são pessoas que estavam em condições frágeis, inclusive meu pai falou isso, né? Ai, a vida não é nada. E eu sei que foi da boca pra fora, ou eu entendo a intenção de falar isso, mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando, meu Deus do céu, que tipo de mentalidade nós temos, aonde nós chegamos, no valor que nós demos à vida. Puxa, a vida pra mim é tudo. Eu sou tudo. Como assim a vida não é nada, eu não sou nada, a gente não é nada? E quando nós estamos nesse lugar de acreditar que a vida não tem valor, como que a gente fica numa situação como a gente está vendo agora? Como que ficamos diante de um cenário tão catastrófico onde a única coisa que mais importa para muita gente é a vida? Afinal, muita gente teve que deixar suas casas para trás, teve que deixar todas as suas conquistas materiais de lado para se preocupar única e exclusivamente com a própria vida. Porque de fato é a única coisa que nós temos, a vida. E quando você enxerga a vida no seu devido valor, na sua devida grandeza, você é capaz de reconstruir tudo materialmente e muito mais rapidamente do que você imagina. Agora, se você quer perder a vida por conta da matéria, isso gera um grande desequilíbrio, porque a vida não pode ser menor do que a matéria. A vida é maior do que tudo isso. E é interessante porque ao longo desses últimos dias são muitas reflexões, entre elas o olhar para o valor da vida, o olhar também para a gratidão, porque a gente tem que ser capaz de agradecer até mesmo nesses momentos de adversidade. Porque se eu parto desse raciocínio, dessa consciência de que a vida é tudo, eu tenho que agradecer todo santo dia, a todo momento, porque eu estou vivo. E quem tem muito mais do que isso, tá nas suas casas, tá sequinho. Nós aqui fomos abençoados no final das contas, porque embora Gramado tenha passado por alguns percalços, sofremos impactos também, algumas regiões foram mais atingidas, teve desmoronamento. Na avenida aqui que cruza Gramado Canela, né? Que vai de uma cidade para outra, houve desmoronamento, postes caíram, as terras foram cedendo, porque aqui a gente está em regiões mais altas, e a terra não consegue suportar tanta chuva, tanta água, e vai começando a desmoronar. Então tinha risco de desmoronamento aqui na aldeia do Papai Noel, que era um espaço turístico, que agora está desativado, inclusive, mas tinha uma casa ali que estava prestes a cair, porque caiu toda a terra que estava em volta. Então assim, tinha alguns riscos, mas perto das cidades metropolitanas, das cidades que estão depois de Gramado, né, como Três Coroas, Igrejinha, entre outras ali da região, foram muito mais atingidas. Nós aqui, na nossa região, estamos nos movimentando para fazer algumas ações beneficentes também, inclusive estamos com alguns movimentos de doação, caso você queira doar alguma coisa ou queira saber de fontes seguras para doação, coloca aqui nos comentários que a gente auxilia você no que for preciso com relação a isso. Eu sei que muita gente já doou, muita gente já está contribuindo de alguma forma, mas fica aí também essa sugestão, caso você queira e já me acompanhe por aqui. A gente está se mobilizando, eu, o Ronaldo, meu marido, mais alguns amigos, e a gente já doou, acho que mais de 300 ou 400 colchões, porque a gente foi recebendo doações, as pessoas pediram para enviar pra gente, e aí a gente vai atrás, entrega nas mãos, né? Ontem o Ronaldo e esses amigos foram a Três Coroas, foram à igrejinha, entregaram nas casas das pessoas pra gente ter certeza que tudo isso tá chegando na mão de quem precisa. No final de semana a gente fez quase 1000 sanduíches para levar para as pessoas, porque é algo mais fácil para comer. Tem pessoas que não têm água, não têm luz, não conseguem fazer nada para comer, estão precisando de muita ajuda. Por enquanto, algumas estradas estão bloqueadas, a
gente não tá conseguindo ir muito além, mas a gente tá fazendo o que pode na condição que tem. Canela e Gramado já estão bem amparados, a gente também tá de olho aqui nas cidades, algumas pessoas já estão abrigadas, que passaram aí alguns percalços, mas, como eu disse, a dimensão por aqui é muito menor em proporção a outras cidades que foram muito mais atingidas. Três Coroas e Igrejinha, por exemplo, como tem um rio que passa por ali, onde inclusive o pessoal fazia canoagem, rafting, né? Ali o rio transbordou e alagou as cidades inteiras, né? Então foi muito catastrófico. E agora tem todo um trabalho de recuperação, de reconstrução. As chuvas não cessaram completamente, talvez vão cessar daqui uns dias, mas por enquanto ainda existem previsões de temporal, de muita chuva, não na mesma proporção que foi, mas ainda tem. Então o alerta ainda tá ligado, a gente ainda tá observando. Falando da questão vibracional e energética, não tá fácil, gente, porque a energia daqui tá comprometida, né? Como eu tenho esse olhar também e eu recebo muito aí mensagem do plano maior, o pedido é muita oração, porque tem pessoas que não conseguem raciocinar, o desespero é muito grande, perderam tudo, estão desabrigadas, estão sem alojamento direito ou tendo que conviver em ambientes superlotados, faltando água, faltando luz, não podendo tomar um banho dignamente, sabe? Então, assim, essas pessoas, elas não estão pensando em fazer uma oração, elas só estão pensando como elas vão fazer para viver mais um dia. E nós que estamos numa condição melhor, podemos ajudar, nem que seja através de oração. Se não for através de doação, através de oração. Então, assim, eu paro pelo menos umas 3 ou 4 vezes por dia para fazer uma oração bem profunda, para me conectar. Eu tenho parado pelo menos 2, às vezes até 3 vezes no dia para fazer algumas meditações para alinhar a minha vibração, porque a gente só pode dar aquilo que tem. Então, assim, uma coisa que eu parei de fazer nos últimos dias é ficar olhando o noticiário, tentando ver o que está acontecendo. Embora a gente queira saber, o que é importante que a gente saiba chega como informação. Então, assim, ficar cavando, ficar buscando informações e olhando só a parte desastrosa da situação, só vai disseminar mais dessa energia. Então, uma dica importante, olhe o que você precisa olhar para se informar e depois desvincula um pouco disso e olha com outro olhar a situação também, para ajudar a reerguer a vibração e a energia que está tão comprometida por aqui. Então, uma das orientações que eu sinto e que eu recebo lá de cima é de a gente entrar numa vibração mais alta, entrar num estado de gratidão, porque dessa situação, que mesmo sendo difícil e sendo algo inimaginável, né, de ter que presenciar, vai sair muita coisa boa, gente. Acreditem nisso, tenham fé. Nada acontece ao acaso, tudo tem um propósito e existe um propósito maior disso tudo acontecer. Muita coisa vai melhorar no sentido burocrático, esperamos nós, porque tem muita burocracia para muita coisa que é totalmente desnecessária, para outras coisas é necessário, né, para que as coisas cheguem no seu destino, mas tem coisas que vão precisar ser mais flexíveis, tem coisas que vão ter que mudar os modelos, os governos, a política vai ter que se preocupar mais com essa parte ambiental, a gente vai ter que ter consciência de votar em pessoas que vão se preocupar com o futuro climático do mundo, gente. Porque ontem eu estava vendo uma entrevista, acho que até foi no Flow que a gente estava vendo, muito interessante inclusive, com o Sérgio Sacani, com repórteres, com pessoas que são especialistas em clima, em meteorologia, né? Falando sobre o que está acontecendo e o que é a explicação que eles têm. Devido às construções, ao efeito estufa, né? A camada de ozônio estar comprometida, esses eventos climáticos extremos, eles estão acontecendo com mais intensidade e com menos, né, com curto período de tempo. Enchentes sempre aconteceram, situações catastróficas sempre ocorreram, né? A gente sempre ouviu falar na história da humanidade de chuvas, de secas, de terremotos, de furacões. Só que acontecia a cada 50 anos, a cada 60 anos. Agora está acontecendo com mais intensidade, porque imagine, você deve ter ouvido falar que em 1941, inclusive no período de maio, mais ou menos no mesmo período das enchentes de agora, em 1941, houve também uma enchente muito grande em Porto Alegre. Só que foram 20 ou 24 dias de chuva intensos. 24 dias de chuva. Levou 24 dias para que essa enchente ocorresse. E agora foram 3 dias. Ou seja, a intensidade das chuvas aumentou em menos tempo e o espaço de tempo entre esses episódios tende a diminuir também. Então, o que aconteceu há 80 anos atrás pode ser que aconteça daqui 5, 6, 10. Tanto é que há 6 meses atrás, a região do Vale do Taquari, Roca Salles, toda aquela região ali, né, de Encantado, de Mussum, já sofreram com as enchentes final do ano passado, que inclusive
Foi muito legal porque alguns amigos e o Ronaldo aqui em Gramado se organizaram para fazer uma vaquinha para comprar acho que 100 ou 200 quilos de carne para levar para o pessoal de lá, e eles foram fazer churrasco. Serviram mais de 1.000 pessoas que estavam desabrigadas também ou que estavam em condições extremas lá em Roca Salles e Mussum, para poder contribuir com essas pessoas que tanto precisavam. E agora elas sofreram de novo com enchente, perderam tudo de novo, estavam recém reconstruindo suas vidas e estão sem nada novamente. E dessa vez foi pior, inclusive, né? Porque a enchente foi maior, as chuvas foram mais intensas. Então, assim, em menos de 6 meses a gente vê 2 episódios extremos aqui no Rio Grande do Sul. E a gente não sabe quando vai acontecer o próximo, mas vai acontecer. Então, assim, a gente tem que também tomar mais consciência do que o poder público está fazendo para remover pessoas que estão morando muitas vezes em lugares que não são apropriados para moradia, como ajudar essas pessoas a ter uma condição melhor para que não sofram os impactos dessas mudanças climáticas, porque não é uma questão de quando vai melhorar. Não vai melhorar, gente. Só tende a aumentar, inclusive, a intensidade, o processo, né? É o que os especialistas estão dizendo. E aí tem 2 recados importantes aqui. Primeiro, a nossa tomada de consciência de quem está envolvido nisso tudo e como que a gente pode fazer a nossa parte dentro desse processo, tomando consciência de quem que eu vou colocar lá no poder, como também tomar consciência que essas coisas vão acontecer mais vezes, e com isso ter aquela consciência de que se lá fora tá caindo uma tempestade, tá acontecendo um caos, como é que eu estou agindo aqui dentro? Então a gente tem, inclusive, pessoas que a gente tem mais proximidade, que são alunos ou que são clientes, que passaram por situações extremas agora. Tem uma pessoa, inclusive, que está em abrigo, que conversou com a gente lá no nosso grupo de alunos do Top Terapeuta, e é uma condição frágil, não é uma condição fácil, né? Ter que viver de doações, esperar para ver o que vai acontecer, a gente não sabe como as coisas vão ficar, quanto tempo vai levar para as águas baixarem, o nível das águas diminuírem, essas pessoas aos poucos irem voltando para suas vidas, ver o estrago que foi também, porque a gente não tem proporção, as águas ainda estão muito elevadas nesse momento que eu tô gravando o vídeo, não se sabe qual foi a proporção de todo o estrago, né, dessa situação que está ocorrendo. E aí, como que eu reajo? Se algo acontece comigo, ou com a minha família, ou na minha vida, como que eu encaro isso? Se a gente se coloca no lugar de vítima, e se a gente fica dominado pelo desespero e pelo medo, a gente não sai do lugar. Então, mais do que nunca, esse trabalho de olhar para dentro, de resgatar o nosso poder pessoal, de cuidar da gente, é essencial para qualquer fase ou qualquer momento da vida. Diante de toda essa situação e vendo tudo o que está acontecendo nesse momento, eu entendo e eu percebo quanto é importante a gente olhar para dentro, fazer o nosso trabalho de resgate interno, de resgatar o nosso poder para que a gente possa ultrapassar essas situações e superar aquilo que for preciso para construir uma nova vida e uma nova realidade. Se desapegando muitas vezes da matéria, né? Porque a vida não é menos importante que a matéria, e realmente se colocando à disposição daquilo que a vida quer que fazemos nesse momento. Então a gente até lançou essa semana o programa online Cuide-se, que é um programa de alinhamento energético, onde lá você vai ter acesso a 4 aulas, onde eu faço um trabalho de neuroplasticidade, de reconexão com esse eu e com esse poder que nós carregamos dentro de nós, para que possamos ativar todo esse potencial, restaurar a nossa energia e blindar também essa energia que nós carregamos, essa força interna, para que possamos ultrapassar e superar as dificuldades que vão surgir no meio do caminho. Então eu fiz um compilado de algumas práticas muito importantes que eu tenho feito no consultório, estruturei dentro dessas aulas no programa Cuide-se, e além disso você vai ter uma série de 7 áudios para você elevar sua frequência no dia a dia, vai ter uma sequência de 3 meditações para você fazer ciclos de meditação que vão te ajudar também no seu processo de elevação da vibração, e vai ter suporte, tutoria, acesso por 1 ano para ver todo o material, todo o conteúdo, poder ver e rever quantas vezes você quiser. E eu também vou presentear quem entrar nesse programa online com o ritual de restauração energética que eu canalizei e desenvolvi para você fazer o seu ritual pessoal. Então tudo isso dentro de um programa por um valor, gente, super especial. Além disso, nesse período agora,
10% do valor do Cuide-se vai ser destinado para a gente fazer doações para as pessoas que precisam. A galera tá pedindo toalhas, roupas de cama, colchões, cobertas, né? Além de mantimentos, né? Produtos de limpeza, comida. Isso tá vindo muito e todo mundo tá ajudando como pode, mas às vezes algumas coisas como toalhas, roupas de cama, colchões é um pouco mais difícil, às vezes o valor é um pouco mais elevado também para poder doar. Então a gente tá fazendo uma força-tarefa aqui, eu, o Ronaldo, meu marido, alguns amigos, como eu falei, para juntar o maior volume de dinheiro possível aqui para conseguir comprar todos esses materiais. E aí nos próximos dias eu já vou organizar para adquirir e poder levar para essas pessoas. Com certeza vamos procurar levar em mãos, né, para conseguir atender o público que realmente precisa e para as coisas também não ficarem lá e não serem entregues, né, em algumas regiões que realmente precisam, ou porque a pessoa não consegue chegar, ou porque não conseguem levar também, né? Mas enfim, a gente tá se organizando aqui para conseguir se mobilizar e fazer o máximo que a gente pode. Então, se você adquirir o Cuide-se essa semana, você vai ter um valor promocional super bacana mesmo, tá? Vale a pena você dá uma olhadinha no link que vai estar aqui, o link já vai direto para a página de compra lá, para você já fazer a sua aquisição. E aí você ainda vai doar para pessoas que precisam um valor que realmente vai fazer a diferença aí para a galera que está necessitando, tá? Eu, se fosse você que me acompanha por aqui, você que gosta do meu conteúdo, você que quer fazer o seu movimento interno, pega o link, dá uma olhadinha, principalmente se você já teve interesse em fazer atendimento comigo e ainda não pôde, o Cuide-se justamente é para isso. É para pessoas que querem fazer o seu movimento interno, que veem a importância de cuidar de si para que a sintonia fique elevada e assim a gente possa até contribuir mais, levar mais de nós para o mundo. Então pega ali o link, dá uma olhadinha no Cuide-se, faça a sua inscrição quanto antes, porque esse valor promocional vai ficar só por alguns dias. Logo eu tiro do ar, ele vai aumentar o valor e aí eu não sei se eu vou manter também todos os bônus aqui que eu comentei. O que tem o programa Cuide-se, Kátia? 4 aulas para você trabalhar a sua frequência vibracional e energética. Vamos fazer alguns trabalhos de neuroplasticidade também, para você fazer o seu alinhamento vibracional. Vai ter 7 áudios com orientações para que você eleve a sua frequência no dia a dia. 3 meditações muito especiais que eu só tenho dado para os meus clientes, mas você vai ter acesso lá no Cuide-se também, para você fazer os ciclos de meditação certinho que eu ensino lá. E você também conseguir elevar a sua frequência vibracional. Tem um ano de acesso. Tem um ritual de restauração energética que você vai aprender a fazer pra você mesmo vai fazer, que a ideia do Cuide-se é você fazer a sua própria terapia, diríamos. É uma autoterapia, você vai fazer o seu movimento interno. Combinado? Qualquer dúvida eu vou deixar aqui embaixo os nossos contatos também, e-mail, WhatsApp, que aí você pode conversar conosco, tirar suas dúvidas e aproveitar essa oportunidade. Combinado? No mais, lembre-se, o maior poder e potencial que o ser humano carrega é a capacidade de ajudar o outro, de estar disponível e de poder contribuir. Então, abra seu coração para que você receba e para que você doe na medida certa, fazendo o que pode na condição que tem, dando aquilo que tem. Fique atento, porque nesse momento, nos próximos anos, a gente vai precisar cuidar muito da nossa energia. A gente vai precisar ficar atento para que as coisas lá fora não derrubem a gente tão facilmente, porque a gente é testado a todo momento. Nós estamos num momento diferente, nunca visto na humanidade, e que a gente vai precisar ficar com os olhos abertos para perceber o que está acontecendo ao nosso redor. E blindar, elevar a nossa vibração, ter os nossos rituais de autocuidado vai ser essencial para esse momento. Algo que você vai ter acesso lá no Cuide-se. Certo? Um beijo no coração e em nome de todo mundo aí no Rio Grande do Sul, eu quero agradecer a todos que estão contribuindo com a gente, a todos que estão nessa caminhada, né, que estão percorrendo junto com a gente, fazendo os seus movimentos, para que possamos juntos levar, através dessa corrente do bem, o melhor para essas pessoas e para que essa situação se resolva, se alinhe ou comece aos poucos a normalizar na medida do possível, para que todos voltem para suas vidas, reconstruam suas histórias e possam seguir em frente. Tá certo? Um beijo, até a próxima, tchau, tchau.